Olá, sejam bem-vindos ao CFO Esclarece, a Odontologia em Podcast. Estamos aqui no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, diretamente do estúdio montado no estande do CFO. Eu sou Anderson Lessa Siqueira, conselheiro federal de odontologia, ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, cirurgião dentista há 26 anos, especialista em endodontia, mestre em saúde e ambiente. Atuo na iniciativa privada, consultório no serviço público e leciono também em universidade. Vamos tratar no podcast de hoje sobre o tema de convênios. O convênio odontológico funciona como um plano de saúde tradicional, mas focado nos tratamentos odontológicos, ao pagamento de um valor mensal para ter acesso a vários tipos de procedimento. E estamos hoje aqui com alguns convidados extremamente importantes na luta do Sistema Conselho de Odontologia pela valorização dos nossos profissionais através da melhoria dos convênios odontológicos. Vou passar para que eles se apresentem. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Ricardo Camolese, com o Dr. Cleso e com o Dr. Marcos. Passando a palavra primeiramente para o Dr. Ricardo Camolese. Obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. É uma satisfação participar dos esclarecimentos junto aos cirurgiões dentistas brasileiros de um assunto que é muito interessante e que demanda muito trabalho e que a gente já vem trabalhando há vários anos e a gente sabe das dificuldades dos cirurgiões dentistas que estão atendendo os convênios e credenciamentos, e a gente tem, com muito zelo, com muito trabalho, tentado somar um pouco mais e tentado melhorar a vida de cada um dos cirurgiões dentistas brasileiros que estão nos seus consultórios e clínicas e hospitais atendendo os convênios e credenciamentos. Eu sou Ricardo Camolese, cirurgião dentista formado na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Há 30 anos estou no estado do Tocantins, sou servidor público estadual. Atualmente estou presidente do Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do estado do Tocantins. Trabalho como cirurgião bucomaxilo no Hospital Regional de Araguaína. Sou especialista em bucomaxilo e implantodontia. Por um longo período atendi convênios e credenciamentos no consultório particular, mas atualmente eu trabalho só na parte hospitalar fazendo as cirurgias. No nosso estado, a demanda com relação a convênios é um pouquinho menor, porque o estado é novo, o estado a população é pequena, a população muito carente, sem condições financeiras para poder... Não tem muita indústria, nem muitas empresas que têm convênios e tudo, então é um estado, maioria, 90% SUS dependente, então a gente tem dificuldades com relação aos convênios e credenciamentos. Também faço parte no Conselho Regional do Tocantins da Comissão de Convênios e Credenciamentos e Odontologia Suplementar, né? E aí vamos lá, vamos bater esse papo aí que eu acho salutar para todos. Sequência, o Dr. Cleso. Bom dia a todos aqui da mesa, bom dia aos ouvintes. Meu nome é Cleso Guimarães, eu sou cirurgião dentista formado há 36 anos. Sou clínico geral e fiz especialização em gestão e saúde há 10 anos. Sou membro da Câmara de Saúde Suplementar, representando o CFO. Sou de Minas, sou assessor da diretoria no Conselho Regional de Minas Gerais e também continuo atendendo no consultório, mas não atendo convênios, até por questão ética. Se eu defendo o convênio, se eu defendo a classe, se eu defendo a odontologia, eu não posso exercê-la. Falando da odontologia suplementar, nós somos em torno de 70 mil cirurgiões dentistas atendendo mais ou menos 400 planos de saúde em todos os estados. A nossa odontologia, as operadoras de plano de saúde, na maioria são odontologia de grupo. Nós temos as cooperativas odontológicas, né, as Uniodonto, e temos as autogestão.
Eu também sou membro da CATEC, que é uma Câmara Técnica de Contratualização entre Prestadores e Operadores na ANS, do COSAúde, que trata do rol de procedimentos, e do COPIS, que trata da troca de informações entre prestadores e operadores. A gestão da odontologia suplementar é capitaneada pela ANS. O CFO entra como balizador da odontologia. Nós não representamos tão somente os prestadores. Nós defendemos toda a cadeia da odontologia, que é a nossa missão. Então, as operadoras também devem estar inscritas nos conselhos, como nós vamos falar mais à frente. E também a ANS é parceira na fiscalização da odontologia suplementar. A ANS fiscaliza as operadoras e o CFO, o Sistema Conselho, fiscaliza o exercício da odontologia suplementar, como todo tipo de odontologia no Brasil. É isso, passo a palavra ao colega. Dr. Marcos. Bom dia a todos. É uma honra estar na presença dos colegas aqui debatendo saúde suplementar, que muito nos dá trabalho e muita polêmica. Eu sou cirurgião dentista no Rio de Janeiro, formado há mais de 25 anos. Sou especialista em gestão de saúde pela UERJ, no Rio de Janeiro. E estou presidente da Comissão de Saúde Suplementar no Rio. Participo da comissão do Conselho Federal também de Saúde Suplementar. E represento o Conselho Federal na ANS em 2 câmaras técnicas, no COPIS e no COSAúde. A nossa grande preocupação lá no Rio de Janeiro, em relação aos contratos, os dentistas se submetem a contratos abusivos e lesivos, valores aviltantes, que não valorizam em nada a nossa classe. Nós, como cirurgiões dentistas, nos sentimos muito preocupados no não entendimento do dentista quando ele pega um contrato e não tem o interesse de lê-lo para ver como ele vai ser remunerado. Então, uma das preocupações do Conselho Regional do Rio de Janeiro é que passe pela mão de um advogado, que o cirurgião dentista procure um advogado para ler, para esclarecer as dúvidas e até mesmo a forma como ele é escrito, a nomenclatura, de que forma ele é escrito na parte jurídica, né? Que a gente tem pouco entendimento, para ele ver o que vale. Vale ressaltar que esses contratos, eles são de adesão. Então, ele não abre um precedente de fazer uma negociação, de você, eu não estou de acordo com uma parte do contrato, você é obrigado a assiná-lo ou não, ou você perde. Então, isso é muito, muito complicado para o cirurgião dentista, que sai da faculdade, a gente entende, sai da faculdade, o mercado de trabalho está complicado, mas a conta às vezes não fecha do que ele vai ser pago e do que ele gasta. Então é importante que ele tenha esse discernimento, esse entendimento do que ele vai fazer quando ele for assinar um contrato. Ele precisa estar esclarecido. Doutor Marco, é importante salientar que nós estamos aqui juntos e essa comissão já vem ao longo de... É o 3º ano que a gente vai fazer parte dessa comissão de saúde suplementar do Conselho Federal, e a gente sempre teve essa preocupação, né, Marcão, em divulgar para os regionais as ações que a gente tem feito dentro da nossa comissão. As reuniões que a gente fez no Rio de Janeiro, na ANS, as reuniões que a gente fez em Brasília, em outros estados, e sempre com a preocupação de que os conselhos regionais levem a informação para os cirurgiões dentistas lá na ponta, que a gente sabe que sofre muito com os convênios e credenciamentos, né? Então a gente tem essa preocupação de levar as demandas, inclusive no último CIOSP aqui a gente participou da Arena CFO
e a gente abriu espaço para o debate e para os anseios dos cirurgiões dentistas junto à entidade entre aspas, resolver o problema deles. A gente sabe que resolver, a gente talvez não dê conta num momento imediato, mas a gente tem trabalhado junto à ANS, junto aos regionais, dentro da nossa comissão no Conselho Federal, para pelo menos amenizar os grandes problemas que os cirurgiões dentistas têm enfrentado. E a gente conseguiu, ao longo desse tempo, alguns avanços importantes, né, Clésio? Nós em 2019, nós conseguimos na Câmara de Saúde Suplementar a criação de um grupo técnico exclusivo para odontologia. Nós sabemos que nos planos médicos são mais de 50 milhões de beneficiários, na odontologia, quando nós entramos, eram cerca de 22 milhões, hoje são mais de 30 milhões. Só que as normativas da ANS, a Câmara de Saúde Suplementar, a maioria trata só de planos médicos. Então a parte de contratualização, de glosas, de normativas que regulam a odontologia, elas são tratadas junto com a medicina. Então a primeira vitória que a gente conseguiu foi pleitear um grupo técnico específico para odontologia, para tratar da odontologia na ANS, e isso foi acatado, inclusive, pelas operadoras de plano de saúde. Inclusive, esse grupo técnico, na pandemia, ele funcionou para resolver questões das operadoras, importantes, que vão melhorar a relação. Inclusive, eu tenho um depoimento pessoal que eu fiquei assim, a primeira vez que eu fui na ANS, na reunião, eu fiquei impressionado o quanto que a odontologia tem que avançar. Tanto que a gente tem que trabalhar para isso, porque eu lembro que a gente sentou numa mesa de reuniões com mais de 40 representantes e todos da área médica, e só nós da área odontológica representando o CFO. Isso é uma coisa que assim mexeu muito comigo, porque eu falei, nossa, eu tenho certeza que a partir daqui é o start para muito trabalho. E por isso que a partir daí a gente discutiu muito, conversou muito com o Dr. Emerson na época que coordenava a comissão, e depois o Nazareno agora, com o Dr. Juliano, a gente discutiu sempre e trazendo essa motivação para que a gente consiga realmente avançar, né, Cléber? E tem avançado. Todas as agências reguladoras, é uma lei do governo, ela mudou a forma de como são elaboradas as resoluções. Agora tem a tal da análise de impacto regulatório. O que é essa análise de impacto regulatório? Qualquer decisão que a ANS toma, ela tem que passar por várias instâncias: audiência pública, consulta pública, reuniões de câmaras técnicas, passa pela diretoria colegiada. Então é muito importante a participação não só do CFO nas câmaras técnicas, mas também dos prestadores, né, da classe odontológica nas audiências públicas e nas consultas públicas. Mas também é importante o pessoal entender que tudo é negociado. Por exemplo, questão de contrato, que é importante. A ANS possui um acordo de cooperação com o CAD. A gente nota nas redes sociais que todo mundo reclama do contrato, do valor dos procedimentos, né? Do preço dos procedimentos, mas a gente tem que levar em conta, primeiro, o CAD ele tem um acordo de cooperação com a ANS e proibiu qualquer tipo de tabela. CBHPO, CBHPN, tabela de hospital, tabela de remédios, para falar termos que vocês entendam. O CAD emitiu um parecer técnico proibindo a utilização dessas tabelas. E a gente tem desenvolvido no Sistema Conselho, no CFO e nos regionais, seguindo o nosso código de ética, porque o nosso coração é o código de ética, lembrando que o Sistema Conselho, o nosso moderador aqui é especialista no código de ética, eu não vou lembrar o artigo nem o parágrafo, mas nós podemos, enquanto Sistema Conselho, elaborar
o custo operacional. O custo operacional, o quanto custa o procedimento mínimo para ele ter qualidade, e entregar qualidade, entregar para o paciente, o CFO, o Sistema Conselho, pode trabalhar. Agora, a questão do valor que compõe o preço depende de cada profissional da região onde Situação trabalha. econômica da região, Então, titulação do colega. O CAD foi muito específico nisso, que o Sistema Conselho ele não pode determinar tabela. Por isso, Marcão, que lá no Rio vocês orientam, sei disso, você como parte da comissão lá, a questão do contrato, né? Focar bem no contrato, porque é uma questão do cirurgião dentista junto com o convênio, e aí o pessoal vai lá reclamar contigo e falar, depois que eu assinei... Exatamente. Isso é um tema bem importante, né? Falar sobre a análise das contratualizações. Então, que vocês possam discorrer agora um pouco sobre a importância do colega ficar atento ao que ele está assinando. Porque depois de assinado, né, é uma relação individual entre ele e o convênio ou plano odontológico. E aí as entidades, no caso que a culpa, né, a cobrança vem sempre em cima do sistema conselhos, né, fica um pouco dificultada porque é um contrato individual assinado pelo colega, e eu gostaria que vocês discorressem um pouco sobre a questão da importância do contrato, da análise, né? Não, no Rio o que acontece é o seguinte, porque lá no Rio a gente bate muito nessa tecla, porque nós somos um conselho de 35 mil, e a maioria, grande parte, utiliza, principalmente os recém-formados, pela grande demanda, né? Eles trabalham com o convênio. E a partir do momento que você assina, topando uma resina num valor de 20, 25 reais, você perde o direito de reclamar, porque está no contrato. Você aceitou, você assinou, e você não fez conta, que às vezes a conta não fecha. É o que o colega falou, o Clésio falou. Ele colocou que a gente tem que ter um valor mínimo. Isso tem que ser trabalhado para a gente poder negociar com a operadora o mínimo para qualquer procedimento odontológico. O grande problema é que o conselho fica de mãos atadas em ajudar o colega, porque ele assinou o contrato. A gente entende todo o processo que ele tem, as contas para pagar, que ele está começando, tem toda a dificuldade. O conselho, nós somos dentistas, a gente entende aquilo. Mas nós estamos de um lado que tem a lei nos bloqueando. A lei, ele bota um contrato, que ele assina, que aceita, e vem no conselho reclamar de que aquele valor não é o que ele deseja, é digno. Eu entendo e concordo. Só que ele aceitou. Então é complicado para o conselho defendê-lo. O que nós fazemos no Rio de Janeiro? Orientamos. A gente orienta e tenta ajudar da melhor forma possível. Meio que com as mãos atadas. Com relação a essa parte de orientação, né, até lá em Sergipe a gente está fazendo, agora vai ser lançado esse ano ainda, provavelmente no primeiro semestre, lá no CRO Sergipe, a cartilha educativa, né, que é a sugestão até na época da conversa com o Dr. Cléster. Se possível, falar um pouco sobre essa importância de um documento do órgão fiscalizador, né, Conselho Regional, para que os colegas tenham acesso a algumas orientações de como ele deve proceder para assinar ou para aceitar, de repente, algum tipo de plano ou convênio odontológico. Até certificar se esse plano ele está legalizado junto às agências reguladoras. É importante falar sobre isso também. Uma das coisas que a gente pautou sempre na comissão é a questão do manual das boas práticas para a saúde suplementar na parte odontológica. A gente trabalhou bastante nisso e está no forno isso aí. Deve sair esse ano, com certeza. Em parceria com a INS, que é importante. Parceria com a INS, nós fizemos a parceria de elaborar um manual de boas práticas. É uma ideia que a gente levou para a INS que eles acharam fantástica, né, Cléber? E a gente... Sim, o problema é que nós fomos no dia 13 de março de 2019, foi a última reunião da INS, foi com a gente, depois eles fecharam. 2020 a pandemia. 19. Aí no ano seguinte foi a pandemia. No ano que começou a pandemia. Ela começou em 2019, a gente pensa em 2020 morreu.
2019 estava tudo funcionando E maravilhosamente. a ANS não retomou mais depois, né? Só virtual. E eles estão fechados até hoje. Eu estou no Rio de Janeiro, o prédio está fechado para obras. Tapumes, todo ele fechado, e toda reunião que nós temos, tem algumas reuniões que a gente participa, tudo online, tudo virtual. Não, mito, gente. A pandemia tirou a noção do tempo. Foi 2020, está correto. É. A reunião que nós tivemos lá, criamos o grupo técnico, foi em novembro de 2019. A reunião que a gente teve foi em março de 2020. E vale salientar o seguinte, as propostas para odontologia, nas reuniões, quem levanta normalmente é o Dr. Cléso. O Dr. Cléso que levanta as questões e nós vamos levando soluções. Outra coisa importante é o seguinte, o Conselho Federal, a nossa comissão, vem trabalhando arduamente por 3 anos em várias frentes. E a mutação da nossa comissão ela é muito grande, porque acontecem várias demandas em cima de um processo só. Nós não temos uma linha. Nós estamos alimentando um avião no voo. A gente começa por um caminho, acontece um problema mais sério, a gente muda o roteiro e parte para resolver aquilo. E vou dizer para vocês assim, a comissão trabalha forte, pessoas muito capacitadas, eu tenho orgulho de trabalhar com eles, e a gente procura atender a todas. A gente senta de 8 às 5, tentando atender todas quando a gente tem a reunião federal. E a gente troca figurinhas direto, a gente se fala direto nesse período que nós tivemos por conta da pandemia, lógico, não tivemos presencial. Então, a gente tem uma comissão muito atuante, muito apoiado pelos nossos regionais, nossos presidentes dão todo o apoio, o federal nem se fala. O Juliano a parte do jurídico, além da diretoria, o jurídico do federal. O jurídico, o doutor Juliano. A nossa demanda é prontamente atendida. Perfeito. O administrativo e o jurídico do CFO nos apoia, sempre estão presentes nas nossas reuniões, nos assuntos pertinentes, né? Isso é assim, isso engrandece ainda mais o nosso trabalho e abre uma oportunidade da gente crescer. É só para um tema para esquentar a conversa aqui, glosa. Glosa, importante, já estava anotado. O problema da glosa inerente, a glosa é frente a um procedimento. E existe uma regulação para autorização desse procedimento pelas operadoras. Aí nós vamos entrar no campo da radiografia e da fotografia, que ocupa um espaço enorme, e que permite amplo debate. Nós estamos há 2 anos discutindo isso, frente à revolução digital que nós estamos passando. E nós estamos estudando, lembrando que nós regulamos o exercício da odontologia, mas a tecnologia está sempre atualizando. O uso celular tem pouco tempo, o uso celular para auditoria tem pouco tempo. E a nossa normativa da auditoria, né, Resolução 20 de 2001, ela precisa ser atualizada. Só que quando a gente senta para conversar, surge um novo processo que altera o nosso entendimento. Mas esse ano, uma das prioridades é tratar essa questão da fotografia. Até porque o entendimento de fotografia, o custo da fotografia caiu, a qualidade da fotografia melhorou. E o entendimento, melhorando o processo, melhorando para o beneficiário. Dando mais agilidade ao processo de autorização, de pagamento. Aí, e a 234, 235 ajudou bastante. Né? E a ideia nossa é criar um protocolo para o uso da fotografia na auditoria. Porque ela é amplamente usada na perícia, mas a perícia era administrativa. Judicial. A nossa administrativa é uma relação comercial. É um contrato em que tem que estar descrito como é feita a auditoria. E a fotografia não está discriminada nessa auditoria. Apesar da fotografia estar no rol de procedimentos da ANS. Então nós entendemos que a fotografia é um procedimento, tem que ser pago. Então nós temos que levantar o valor que vai ter esse custo.
né? A gente entende que tem que ser utilizada a fotografia para auditoria, mas o processo de utilização e a remuneração disso tem que ser acordado, tem que estar em contrato. Por isso a ANS criou, através de portaria no final do ano agora, um grupo técnico que está juntando o COPIS, que trata da troca de informações, com a CATEC, para rediscutir o contrato e essa questão de glosa. E um avanço que nós tivemos nas nossas reuniões de aproximação com a fiscalização da ANS. A ANS não tem cirurgião dentista para fiscalizar a odontologia. Esse papel institucional cabe ao sistema conselho. E tivemos reuniões lá no Rio de Janeiro, nós estávamos discutindo uma forma de como avaliar as glosas técnicas. Nós temos que pensar no beneficiário. Se há uma glosa, ela tem que ser solucionada, tem que ser revertida. E lembrando que nós estamos, uma outra, como o Dr. Marcos falou, a gente começa uma coisa, aparece outra. Nós estamos entrando agora com prontuário eletrônico. Então esses procedimentos vão ser do prontuário do paciente. Todos vão ter acesso. Vai entrar no SUS. Aí, digamos que tem um código de glosa na ANS, dentro do plano. Vai entrar no prontuário do paciente. Como é que nós vamos fiscalizar isso? Como é que nós vamos reverter isso? Vai ter um código de um procedimento executado erroneamente que precisa ser consertado. Quem controla isso? A ética. É importante a gente falar também que a comissão atuou junto ao Ministério da Saúde na questão do prontuário eletrônico. E levamos também um rol mínimo de procedimentos para a odontologia hospitalar para entrar no SUS e através do SUS ir para a ANS, para a odontologia suplementar na parte de OH, que não existe até então, né? Não existe, e aí a gente tentando fortalecer o dentista que atua na rede privada através do Ministério da Saúde. Existindo um rol mínimo de procedimentos de OH no SUS, obrigatoriamente a ANS tem que acatar isso e aí fortalece ainda mais a odontologia hospitalar. Parametrizar para o serviço privado também. Uma diretriz de utilização do procedimento. Os procedimentos do OH, consulta, limpeza, o cálculo dela é feito no consultório. Né? O custo de esterilização, do manuseio é um no consultório e é outro no hospital. Então isso tem que ser parametrizado na odontologia suplementar, no consultório, uma limpeza e uma limpeza do OH dentro do ambiente hospitalar, que tem um custo diferente, e quem vai receber esse custo é um prestador, que é o hospital. Então tudo isso tem que ser dimensionado, auditado, para ter o valor, o tempo de utilização, para a composição do que o dentista vai receber. Falando em ANS, como é que andam as normas de regulamentação para os planos odontológicos? Algumas atualizações, o que é que tem dessas atualizações que vocês enxergam como interessantes e vantajosas para o colega que está lá na ponta, né, dia a dia, em termos de acesso ao convênio, atendimento? A questão o problema que a gente consegue enxergar é que nem sempre são vantajosos essas atualizações, né? Por isso que, reforçando a fala do Dr. Marcos, a questão do contrato. Ele é vital. Se a pessoa contratou e achando que a operadora vai fazer uma gracinha depois pagando uma maior, não vai. Nós passamos por uma situação de defesa. Na CATEC, na primeira CATEC, o CAD emitiu um parecer propondo que o código de ética fosse retirado do contrato. Nós temos um capítulo lá que as operadoras elas precisam seguir o código de ética da profissão, né, das profissões. Não é só odontologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, todos. Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante também, já te interrompendo aqui, Sim, que eu lembrei, aqui é papo, a questão da inscrição da operadora nos conselhos regionais, né? Em 2017, salvo engano, saiu uma nova lei, a Lei da Liberdade Econômica.
Então, a liberdade que o CAD entende é que um contrato assinado entre as partes vale o que está no contrato entre as partes. Agora, nós temos uma outra lei anterior, que é a Lei 9656, que trata dos planos de saúde. No artigo 8º, parágrafo 1º, fala que quem exerce, todas as operadoras que exercem a odontologia tem que estar inscrita onde atuam. Então, quando uma operadora cria um plano, ela faz um cálculo, ela é obrigada a entregar para a ANS uma capacidade financeira de bancar esse plano, sempre pensando em defesa do beneficiário. Então, os planos odontológicos, a maioria deles são nacionais, por enquanto, que estão mudando a estratégia. Como são nacionais, eles atuam no Brasil. Existe uma operadora, não vou citar nome aqui, que ela tem abrangência nacional, que ela vende planos no Brasil inteiro e tem uma rede contratada no Brasil inteiro. Só que ela não é inscrita em todos os regionais, só em alguns. Então, nós interpelamos a ANS nessa questão, porque existe uma resolução da ANS que fala que as operadoras têm que se inscrever somente na sede, que as filiais não precisam de inscrição. Então, nós fizemos todo um trabalho com teste, né, que a gente sabe que na justiça a gente não pode entrar com todo o arsenal em cima de num local só. A estratégia fala, você entra por aqui para um flanco, entra por outro flanco, porque cada estado tem um tribunal. Interpretação, juiz. Tem uma interpretação que depende do juiz. Então a gente tem que criar a jurisprudência. E nós conseguimos criar essa jurisprudência que deu conforto para o sistema conselho atualizar uma norma, falando que as operadoras têm que estar inscritas, e que nos permitiu elaborar um processo agora. O conselheiro Hélio, lá do Espírito Santo, está criando agora novos processos de fiscalização. Plano Nacional proativo, de Fiscalização. Online, que vai nos permitir. Lembrando que inclusive, o fiscal tem força de lei. Tem força de lei, de polícia de lei, que é a decisão que baseou essa interpretação foi do Tribunal Regional da Primeira Região, na época, em Minas Gerais, e especificou que o Conselho tem poder de polícia. Então, poder de polícia, a gente pode tomar ações administrativas, porque a gente não conseguia elaborar um processo de inscrição da operadora compulsório. Hoje nós temos um embasamento legal para poder fazer isso. Então, demoramos 3 anos para conseguir mapear esse processo de forma que ele fosse acatado. Até o Ministério Público Federal já falou, não, esse processo é legal. Nós temos o apoio do Ministério Público em relação a isso. Agora nós temos condições de exigir das operadoras de inscrição. A 235 fala dos auditores, porque como a auditoria é um procedimento odontológico, é um cirurgião dentista e ele precisa assinar toda a glosa. Por isso nós temos esse grupo técnico específico agora, porque quando ocorrer uma glosa técnica, isso foi proposta nossa, que venha com a assinatura e o registro do cirurgião dentista que e os conselhos começaram a atuar mais em cima dos responsáveis técnicos das operadoras, né? Que é uma forma de... Aí mostra a importância da operadora estar registrada no seu local de atuação, porque isso vai também facilitar a atuação do papel de fiscalização do conselho local, do conselho regional, porque ele vai ter um responsável técnico, de certa forma também gera emprego para o colega, porque vai precisar a operadora contratar um responsável técnico para administrar no local, e facilita a relação do colega de ponta com a operadora, e não ele vai estar à distância, ele consegue resolver de forma, digamos assim, mais rápido o problema dele, porque ele vai estar com a operadora no seu local de atendimento, né? Um fato e um questionamento depois para a gente. O fato é o seguinte, o fato deles não se inscreverem em todas as áreas que eles atuam fere a independência dos conselhos. Nós somos autarquias federais. Fere. Por que fere? Como é que eu vou fiscalizar um profissional que atua no Rio de Janeiro se a inscrição dele, da operadora, é em São Paulo? Quem tem que fiscalizar no Rio de Janeiro é São Paulo, porque a inscrição dele só está lá. Mesma coisa no Sergipe. Ela está inscrita no Rio de Janeiro. Então eu vou fiscalizar o seu profissional Sergipe? Ele tem que estar inscrito em todos os locais de atuação.
A segunda é uma proposta aqui da auditoria que você falou na glosa. Aconteceu uma demanda específica lá no Rio de Janeiro, do qual um colega nosso colocou que achava um absurdo, e é um absurdo, eu queria a opinião de vocês, de um médico auditando um dentista. O que vocês acham disso? Nós comentamos isso sobre a auditoria do dentista carimbar, assinar São dois processos de auditoria dentro de uma autorização de procedimento. Isso. Tem um processo administrativo do contrato. Isso aí o médico pode fazer porque ele é especialista em gestão. É um contrato, é questão administrativa. E não precisa nem de ser médico, né? Pode ser qualquer um. Qualquer um que Que trabalhe tenha com preparo contrato. com isso. Agora, do procedimento, Tem que ser dentista. acabou, esquece. Não tem. Cirurgião dentista. Mas agora vou colocar mais lenha na fogueira, porque a gente tem inovações jurídicas a todo momento. Acabou de ser publicada a lei da teleodontologia. Então, Telesaúde, né? telesaúde, teleorientação. E como é que fica a auditoria à distância? Nós vamos ter que trabalhar muito para definir o que o auditor pode fazer. A imagem, dependendo do caso, ela pode ser auditada à distância, não tem problema nenhum. Até Nós por temos inteligência artificial, né? Igual a gente tá também, comentando. nós estamos conversando. Então, isso aí demanda um pouquinho de ATM, de fumacinha saindo da cabeça para a gente conseguir mapear esse processo. Lembrando que o sistema conselho possui essa capacidade e essa responsabilidade. A gente não quer tirar emprego de colega auditor, mas nós temos que defender o cidadão. E lembrando que a nossa resolução 20 fala que o auditor tem que seguir as regras administrativas da operadora e o código de ética. Nós não, através do contrato da operadora e do auditor que nós vamos ter acesso, nós vamos analisar se essa regra administrativa da auditoria da operadora está seguindo o código de ética. Porque às vezes o colega está sendo obrigado a não seguir o código de ética por causa da regra da operadora. Para ganhar Como é que nós vamos empreguinho julgar dele? se a gente não tem acesso ao código de ética interno da operadora, que também deve estar inscrita? Então, o papel do conselho é fazer a mediação disso, interpretar e tomar a decisão se a regra administrativa da operadora de auditoria está correta. Talvez por isso que elas não tenham interesse em estar inscritas. Ela não tem interesse, desculpa, interrompendo, ela não tem interesse em estar inscrita, porque nos estados, como eles são independentes, a gente tem independência, trabalha ali, ela inscreve e em todos os estados ela é obrigada a pagar. Ela não quer esse custo a mais, Ela né? não quer esse custo a mais. Só isso, é questão meramente financeira. Não só o pagamento, no caso da anuidade de inscrição junto ao conselho, mas muitas vezes o pagamento de um profissional para ser o responsável técnico naquele local. Porque muitas não têm sede em todos os estados, mas ela vai precisar contratar algum profissional para que responda enquanto responsável técnico junto ao conselho local. Mas a luta, né, do sistema conselhos é para que tenha o registro em todos os estados. E aí é importante, né, queria que vocês falassem um pouco sobre a importância também do colega, antes de aceitar ou assinar um contrato com o plano de saúde, verificar junto ao Conselho Regional do seu estado, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, se aquela operadora, se é realmente uma operadora. Porque muitas vezes a gente vê colegas que criam, entre aspas, planos de saúde odontológicos, né, próprios, mas que não tem nenhum tipo de regulamentação para fins de algum tipo de favorecimento financeiro, né, em termos de plano odontológico próprio, individual, particular. Se vocês pudessem discorrer um pouco sobre isso, seria interessante também. Eu posso até errar, eu posso estar até errado, os colegas me corrijam, por favor. Se a operadora não tiver inscrita e o dentista estiver atendendo, é infração ética. Infração ética. É importante o colega ele estar atento a isso. Nós não também. estamos aqui para fazer caça às bruxas. Não. A fiscalização é proativa, nós queremos entender e mapear os processos, é justamente para isso. E a ANS entendeu isso também, e a lei da transparência também. A partir do começo desse ano, a ANS está disponibilizando no site dela, nos dados abertos, todos os procedimentos executados
todas as operadoras inscritas, todos os contratos entre prestadores e operadoras. Eu até mandei para o conselheiro Hélio a relação do Espírito Santo para ele poder entender e a gente começar a pensar em desenhar. Por exemplo, nós temos lá, salvo engano, 12 mil contratos só de odontologia de grupo no Espírito Santo. Então a gente precisa elaborar, de sentar com o TI, né, com a tecnologia, elaborar planilhas. Já temos todos os prestadores que têm contrato, já pegamos os registros dele e tudo. E agora nós estamos indo para todos os beneficiários que foram atendidos por esse prestador. Olha o tamanho desse arquivo. E olha como é que vai ser um BI, né? Business Intelligence, que nós estamos criando para entender o mercado e a partir daí traçar a estratégia. Uma das propostas nossas da comissão também para a diretoria do Conselho Federal foi a realização de um censo da odontologia suplementar no Brasil inteiro. E agora com esse programa de fiscalização novo que está implementado aí no Brasil, tenho certeza que a orientação feita pelos fiscais, junto à galera que atende os planos de saúde, vai trazer muita informação para a gente do que está acontecendo com relação a tudo isso aí. Dados para tomar condutas, decisões. Né, e decisões. Sim, mapear os processos, né? Porque a gente não tem interesse em fechar o contrato, nós vamos cancelar o contrato, você vai deixar de receber a partir de hoje. Nós não queremos essa conduta. A gente quer corrigir. O papel do conselho, o papel da fiscalização, não é só punir. Principalmente educativo, principalmente ensinar o colega como ele agir para não ser prejudicado junto ao atendimento ao plano odontológico. Outra coisa que está acontecendo, aí vou falar dos planos médicos. Lá em Minas nós recebemos uma demanda da Unimed, da Federação das Unimedes, em relação à questão de exames. Solicitação de exames clínicos por prestadores da odontologia para planos médicos. Eles consultaram a ANS falou, quem resolve isso é o conselho, é o sistema conselho. Então já estou conversando em Minas Gerais com o sistema, com a Federação das Unimedes, para mapear e desenhar uma resposta que atenda aos anseios de todo mundo. Importante. Né? Finalizar, passar a palavra para vocês. É bom demais. É um tema assim que a gente voou, né? Mas bem interessante. Agradecer a presença de todos, a participação. Com certeza, em uma outra oportunidade, a gente vai poder falar muito mais. Falamos sobre convênios, a importância para a valorização e desenvolvimento da odontologia. Em nome do Conselho Federal de Odontologia, agradeço a participação dos colegas Ricardo, Clésio e Marcos, né? Principalmente, né, agradecer o trabalho que vocês vêm desempenhando junto ao Conselho Federal e junto aos regionais, né, para que a gente consiga, através do sistema conselhos, proporcionar a valorização real da odontologia no nosso país, né? Então, obrigado a todos aí por nos acompanhar até aqui nessa iniciativa inovadora do Conselho Federal de Odontologia. Gostou do tema desse podcast? Então divulguem suas redes sociais, compartilhe o link desse podcast com seus amigos e colegas. CFO Esclarece, a odontologia em podcast.